Hoje nós vamos falar sobre afetos e desafetos de vidas passadas. O princípio básico para a gente começar a falar em vidas passadas, em afetos e desafetos, é a crença de que existe vida após a morte, né? A crença na reencarnação, a crença de que existe a lei de ação e reação. Nós temos família de vínculo espiritual e tem as famílias de vínculo carnal, né? O grande propósito é fazer com que a gente aprenda a amar a nossa família de vínculo carnal, para que um dia a gente também essas pessoas se tornem parte da sua família espiritual, para que a gente seja uma grande família, né? Então, os afetos e desafetos, eles estão tanto dentro da nossa casa, como fora também. Sabe aquela pessoa que você diz assim, nossa, eu tenho tanta afinidade com essa pessoa, eu gosto tanto dela. Isso pode ser tanto dentro do seu lar, né? Alguém que foi colocado ali, que você tem afinidade de outras vidas, como pode ser alguém, um amigo de fora, e que você sente que tem mais afinidade que alguém da sua família, que a sua própria irmã, por exemplo, né? Então a gente costuma falar assim, é minha irmã de alma, porque tem mais afinidade ali, talvez ela faça parte da sua família espiritual. Já os desafetos é da mesma forma. A gente tem muitos desafetos dentro do nosso sistema familiar e a gente encontra alguns desafetos fora também, no trabalho, né? Enfim, esses reencontros, eles acontecem para que a gente aprenda a lidar com as nossas dificuldades. Na verdade, todos nós estamos em evolução, né? Então, como que a gente vai se burilar se a gente não colocar em prática aquilo que a gente está, de alguma forma, aprendendo para ser um ser humano melhor, né? Eu acredito que o motivo, né, da gente estar aqui reencarnado sempre é para aprender a amar, aprendermos a amar. Essa é o que eu acredito, né? Então, se você veio em uma família ou se você sabe de alguma família, né, que os filhos são inimigos dos pais, pai que mata filho, filho que mata pai, né, aquelas brigas que existem dentro da família, você percebe claramente quando tem alguém que as pessoas de alguma forma estão excluindo, tem dificuldade, aquela pessoa, aquele parente que ninguém suporta, que todo mundo fala mal, que tem dificuldades, né? Então, é claro que isso aí é um processo kármico, que é algo que precisa ser resgatado, é uma relação que precisa ser resgatada, talvez com todo o sistema familiar, ou talvez com uma pessoa ou com outra. É muito claro quando a gente percebe isso dentro de um sistema familiar, né? Dentro de uma família. Pessoas que não conseguem nem se olhar, não conseguem se falar e moram junto. E por que isso, gente? Justamente porque precisa aprender a conviver, precisa aprender a amar aquela pessoa. Muitas vezes, um pai que está lá embalando o seu filho, né, que está aprendendo a amar aquela criança, foi o assassino dele em outra vida, né? A gente não tem como a gente saber, porque, gente, conviver, gostar de quem a gente já gosta, de quem a gente ama, de quem a gente tem afinidade, isso é fácil, não é difícil, né? Estar com as pessoas que a gente ama é muito bom, mas o grande aprendizado está exatamente na dificuldade que eu tenho com o outro, com os meus desafetos. Então, olhe para os seus desafetos a partir de hoje com outro olhar, com um desafio para você se melhorar. Essa reconciliação precisa acontecer num nível mais profundo, não é pelo outro, é por você. Porque se eu estou bem, eu consigo me trabalhar, esse é o propósito. Cada um cuidar do seu caminho. E se desafetos são colocados na sua vida, é exatamente para você se trabalhar, para você se burilar, para você se transformar num ser humano melhor.
Ninguém está aqui nessa vida por acaso. Ninguém reencarna por acaso. De alguma forma, todos nós estamos interagindo e interferindo na vida do outro para melhor, né? Ou para aprendizado. Então, observe todas as pessoas que chegam na sua vida, agradeça aquelas que você tem afinidade, porque eu vejo aí a misericórdia divina, eu vejo o amor, né, de Deus, quando Ele coloca pessoas que a gente ama na nossa vida para nos ajudar nessa caminhada. Então a gente não está abandonado em momento algum. A gente sempre tem pessoas lindas, pessoas queridas, pessoas iluminadas, pessoas especiais que são colocadas na nossa vida para nos auxiliar nessa caminhada, né, nessa existência. E a gente também deve agradecer aquelas que vieram para realmente nos auxiliar nesse processo de transformação interna, que são as pessoas mais difíceis, que são os nossos desafetos. E, na verdade, eles estão nos mostrando aquilo que nós precisamos melhorar em nós mesmos, né? Então, assim, por que ele é um desafeto? Lembra da história do espelho? Eu só consigo enxergar no outro o que existe em mim. Ah, mas ele me fez muito mal em vidas passadas. Ah, mas ele fez assim comigo em outra vida. Mas se eu que trabalho com terapia de vidas passadas, quando a gente vê alguém que se considera vítima, quando a gente volta ela um pouco mais em outras vidas, a gente vai entender por que ela passou por aquela situação. Ela também foi o causador de algum sofrimento para que ela passasse por aquilo ali naquele momento. Então, gente, ninguém passa aquilo que não precisa, né? Vocês já ouviram falar que a planta, ela é livre, plantar é livre, mas a colheita ela é obrigatória, né? Então, a lei de ação e reação para esse nosso plano, para o momento que a gente vive na Terra, é uma lei, não tem como a gente escapar dela. Então, existe a lei de ação e reação. E tudo que a gente plantou, a gente vai colher talvez em suaves prestações, porque Deus é todo misericórdia, né? E a gente está aqui recebendo os nossos desafetos para que a gente consiga reconciliar com eles, porque são muitas vidas, né? Que a gente vem se trabalhando para se tornar um ser humano melhor de alguma forma. O importante não é que a gente fique olhando para as nossas vidas passadas, não. Quem é seu afeto e desafeto, a vida vai te apresentando. O importante é que você tome consciência daquilo que você precisa melhorar em você hoje. Qual é o único momento que você tem? É o presente. Qual é o momento que existe agora, que é real? Só é real aqui e agora. É esse momento que eu tô aqui com vocês, é o momento que nós estamos aqui. Então, o passado já passou, o futuro ainda não chegou. Então, o que eu tenho, o que eu posso trabalhar é o hoje. E hoje, como Tatiana, o que eu escolho fazer de melhor para minha existência? O que eu escolho fazer de melhor para minha evolução espiritual? O que eu escolho conviver? O que eu escolho com as outras pessoas à minha volta? Então, gente, são as nossas escolhas que determinam o nosso futuro. Quais são as suas escolhas? O que você escolhe fazer hoje com aquele seu parente que é difícil? O que você escolhe fazer hoje para a sua evolução espiritual? Para você se melhorar? Às vezes, o espírito da gente tem que ser dobrado. A gente tem tanta dificuldade em trabalhar, por exemplo, o orgulho, né? Alguma situação que a gente precisa dobrar o nosso espírito e dói. E dói porque você precisa fazer aquilo para você se tornar uma pessoa melhor. O autoconhecimento é a ferramenta que vai te ajudar a te compreender melhor para lidar com essas pessoas que são colocadas na sua vida para o seu aprimoramento, tá? Autoconhecimento. Então, é isso que eu quero deixar aqui com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagens que eu vou receber, tá? Eu vou responder, perdão.
Então, na terça-feira a gente sempre vai falar de um assunto que é voltado para assuntos com temas com visão sistêmica, né? Usando os conhecimentos da constelação familiar da visão sistêmica. E na sexta-feira a gente vai ter sempre assuntos voltados para espiritualidade. Então vocês podem deixar dicas daquilo que vocês querem saber, tá? Fica aqui então a minha gratidão e que Deus nos ilumine, que a luz se faça em nós e por nós. Que assim seja.